Professora, boa noite a todos. Eu sou a acadêmica Cleuciene. Irei fazer a introdução sobre os atos administrativos. Sabemos que tudo o que fazemos no nosso dia a dia chamamos de atos. Porém, existem alguns atos em especiais que eles produzem efeitos jurídicos, que são os atos que estudamos no direito. Esses atos jurídicos, eles são sempre de acordo com as manifestações da vontade humana. E dentro desses atos jurídicos, destacamos então os atos administrativos. Entendemos então que os atos administrativos, eles são aqueles advindos da vontade da administração pública na sua função própria, com supremacia perante o particular, sobre as regras do regime jurídico administrativo de forma unilateral, já que de forma bilateral chamamos de contratos administrativos e não de atos administrativos. Assim, então, os atos administrativos, eles são toda manifestação unilateral da vontade da administração pública, que tem como fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Segunda parte da apresentação, trazendo aqui o conceito de ato administrativo, fato administrativo e silêncio administrativo. Um ato administrativo, ele expressa de forma unilateral, representa e expressa de forma unilateral a vontade da administração pública. Ele tem a função de criar, extinguir ou modificar direitos. Ele gera, impõe obrigações ao administrado, né? É imperativo. O ato administrativo, ele pode ser vinculado ou discricionário. Um ato vinculado, quando o ato administrativo é vinculado, a lei expressa de forma taxativa como esse ato deve ser praticado. E o ato também pode ser discricionário. Quando ele é discricionário, a administração já goza de uma certa liberdade para poder escolher a melhor solução, a melhor forma de execução, de prática desse ato administrativo. O fato administrativo, embora não decorra da manifestação de vontade, ele pode ser natural ou humano e também gera obrigações dentro do direito administrativo. Um exemplo de um fato administrativo é, por exemplo, a demolição de um prédio público por falta de segurança. Outro exemplo é um desastre natural. Em ambas as situações, gera obrigação de a administração tomar uma medida e, portanto, a causa disso não decorre da manifestação de vontade. O silêncio administrativo, ele é, na verdade, a falta de resposta da administração pública a uma solicitação ou um pedido feito por um particular. Esse silêncio administrativo, ele pode ser dividido em dois. Tem duas características. Ele pode ser de forma positiva ou de forma negativa. Quando o silêncio administrativo é positivo, por exemplo, um particular faz uma solicitação ou pedido para a administração pública e ela tem um prazo para recorrer, para responder e não responde. Diante disso, presume-se que o pedido foi deferido. E quando ele é negativo, a situação contrária. O particular faz a solicitação, o pedido, e dentro do prazo, a administração pública não dá resposta, presume-se que foi indeferido ou negado. Nós temos como exemplo de ato administrativo, são multas, contratos administrativos e licenças. Então está aí a segunda parte do trabalho. Bom, olá, sou o acadêmico Fabrício, estarei falando sobre os elementos ou requisitos de formação dos atos administrativos
elementos ou requisitos, porque dependendo da doutrina consultada, o autor pode adotar um desses termos ou até outros, dependendo. Há um consenso na doutrina de 5 elementos de formação dos atos administrativos, que são a competência, que é relacionada ao sujeito, o poder atribuído ao agente para praticar o ato. O segundo elemento é a finalidade, ou seja, o resultado pretendido, o efeito imediato. O terceiro elemento é a forma, como o ato se exterioriza. O quarto elemento é o motivo, que são os pressupostos de fato e de direito. E o último é o objeto, que é o efeito jurídico imediato do ato, ou seja, seu conteúdo. Uma forma, um mnemônico de lembrar desses 5, encontrado em diversos locais, é o CONFIFOR-MOB, que são as siglas iniciais da competência, finalidade, forma, motivo e objeto, que são elementos de formação dos atos administrativos. Com relação aos vícios nos atos administrativos, nós temos 5 tipos de vícios. Os vícios quanto ao sujeito, quanto ao objeto, quanto à forma, motivo e quanto à finalidade. No vício quanto ao sujeito, está relacionado à questão de incompetência ou a incapacidade do agente para o ato administrativo. E o vício quanto ao objeto acontece quando o ato contraria as leis ou o objeto do ato é objeto proibido, impossível, imoral ou indeterminado. No vício quanto ao ato, está ligado a formalidades para a existência desse ato. Formalidades essenciais que garantem a validade ou mesmo a seriedade do ato administrativo. O vício quanto ao motivo está relacionado à justificativa para o ato. No caso, a falsidade ou a inexistência de justificativa para esse ato administrativo. E no vício quanto à finalidade, seria um desvio de poder, algo que contraria o interesse público ou que visa fins não previstos em leis. Boa noite, me chamo Luciane Mascarenhas Ferraz, acadêmica do curso de Direito 5º período. Hoje à noite vou estar apresentando para vocês sobre o mérito dos atos administrativos e falar sobre o controle de mérito. Os atos administrativos de mérito, ele envolve decisões sobre como e quando a administração pública deve agir. Em alguns casos, a administração pública tem a liberdade para decidir de melhor maneira como agir desde que dentro da lei. Já no controle de mérito, não é permitido, ou seja, que os tribunais não podem questionar as escolhas feitas pela administração. Porém, tem as exceções. Caso a administração seja uma administração abusiva da sua liberdade, como agir para interesses pessoais, aí pode sim estar se metendo. Assim sendo, o ato pode ser revisado, como por exemplo, uma prefeitura contratar uma empresa só porque é conhecido. Não pode. Para poder estar contratando uma empresa, você tem que ter uma licitação. Você não pode contratar só por que você tem uma proximidade, um conhecimento com a pessoa. Esse é um dos exemplos que entra no controle de mérito. Caso também tenha abuso de poder, pode ser anulado. Um outro exemplo também que pode ser dado é se a administração pública escolher uma solução óbvia, mais injusta ou ineficaz. Ela pode ser questionada, desde que essa ultrapasse os limites da discriminalidade, que é onde essa discriminalidade é onde a administração pública tem a liberdade da sua escolha, mas se ela estiver abusando do poder ou fazendo favoritismo,
ela pode ser anulada, porque para você poder contratar alguma empresa tem que ter a licitação, não pode ser só por proximidade, e nem você pode estar aliviando para estar favorecendo alguém, tendo abuso de poder. Porque nesses dois exemplos podem vir a ser anuladas as decisões da administração pública. Em resumo, o mérito ele envolve a escolha de melhor solução para a administração, mas ela precisa agir de forma justa e legal. Se agir errado, pode ser corrigida. Como já sabemos, o ato é uma manifestação de vontade. No caso, manifestação de administração pública. Para a formação, precisa de 5 elementos, que são fundamentais. A falta de qualquer um deles pode levar à nulidade de ato com regra. Os elementos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quanto aos efeitos, tem o constitutivo, que gera uma situação jurídica aos destinatários. O declaratório, ele afirma ou declara uma situação já existente. Tem também o modificativo, que pode alterar a situação já existente sem que seja extinta. E o extintivo, que também pode ser chamado de desconstitutivo, que é o ato que põe termo a um direito ou dever existente. Professor, eu fiquei com a parte da classificação. Os atos administrativos são declarações jurídicas praticadas pelos estados ou seus representantes, com o objetivo de criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. Eles podem ser independentes, autônomos, subalternos e, se eu não me engano, superiores também. Os independentes, eles representam o poder do Estado sem nenhuma subordinação. Os autônomos, eles são subordinados, ali o pessoal dos ministérios, as secretarias estaduais e municipais também. Os órgãos públicos, eles podem ser classificados de acordo com a posição que eles ocupam na escala hierárquica, segundo a composição e quanto a sua utilidade funcional, dependendo de qual vai ser a utilidade dele, entendeu? Professora, para fazer o estudo, eu usei a doutrina do Márcio Fernando e do Elias Rosa. Ela é a 15ª edição. Esses atos, eles são fundamentais para a administração pública. E assim, sem eles, a administração seria uma desordem total. Eles podem ser classificados de diversas formas: gerais, individuais, internos, externos e vinculados a outros discricionários. Eles possuem 4 atributos principais: presunção, legitimidade, imperatividade, auto-executoridade e tipicidade. Já os superiores são órgãos de direção divertidos de autonomia, voltado à função técnica e de planejamento. Os gabinetes, as coordenadorias e divisões. Os subalternos, eles são desvestidos de autonomia e resumido à execução de atribuições confiadas por outros órgãos. Sessões, portarias, serviços. O simples, ele é dotado de um único centro, lembrando, sempre visando o interesse público. Quanto à composição deles, eles são simples e compostos. E são em um único órgão, ou mais, pode ser em mais também, e não agentes. Dando seguimento ao trabalho, apresentando aqui as espécies de atos administrativos. Um ato administrativo, ele tem o objetivo de administrar situações futuras e indeterminadas dentro da esfera da administração pública. Então, eles têm efeitos, têm forma, né? Quanto aos efeitos, eles podem ser constitutivos, que constitui, né, cria um direito, uma situação jurídica, né? Por exemplo, uma licença para a construção, pode ser declaratório, que declara um direito, né? Ou reconhece uma situação jurídica, um exemplo, a emissão da certidão de nascimento. Modificativo, que ele altera, né, ou modifica um direito ou situação jurídica, né? Por exemplo, a prorrogação de um prazo,
pode ser extintivo, que ele extingue o direito, né? A cassação de uma licença é um exemplo disso. E quanto ao regime jurídico, né? Ele pode ser vinculado ou discricionário, como já foi explicado lá atrás. Vinculado, ele obedece diretamente à lei, expressa de forma taxativa como ele deve agir. E discricionário, a administração pública goza de uma certa liberdade para escolher a melhor solução. Quanto ao objeto, né, ele pode ser individual, destina a um sujeito determinado, por exemplo, uma multa. A imposição de uma multa ela é específica para uma pessoa por um motivo. E gerais, né, que destinam um número indeterminado de pessoas. Por exemplo, um regulamento de um concurso público pode ser caracterizado como objeto geral de um ato administrativo. Quanto ao modo de manifestação de vontade, né, também já foi explicado, ele pode ser expresso, né, a manifestação clara da vontade, e pode ser tácito, que é a manifestação indireta, né, decorrente da inação, da falta de resposta, que é o chamado silêncio administrativo. Quanto à forma, os atos podem serem escritos, né, regidos por forma documental, e orais, manifestados verbalmente, né. Então nós temos atos ordinários, atos de gestão, atos de polícia, atos normativos. Isso aqui é de uma forma geral, embora a doutrina tenha outras classificações, de um modo geral, as espécies de atos administrativos são classificados dessa forma. Tá aí então as espécies de atos administrativos. Em relação à extinção dos atos administrativos, é um tema fundamental que se refere às diferentes maneiras pelas quais esses atos podem deixar de produzir efeitos. A extinção ela pode ocorrer principalmente por meio da revogação e anulação. A revogação é uma decisão administrativa que se fundamenta na conveniência, podendo ser realizada quando o ato não atende mais ao interesse público. Por outro lado, a anulação se dá em razão de vícios que tornam o ato ilegal ou inconstitucional, podendo ser declarada tanto pela própria administração quanto pelo judiciário. E os efeitos da extinção também variam, enquanto a anulação ela geralmente tem efeito retroativo, considerando o ato como se nunca tivesse existido. A revogação ela tende a produzir efeitos prospectivos, cessão dos efeitos do ato apenas a partir da sua revogação. É importante ressaltar que a extinção ela deve ser realizada por autoridade competente, respeitando a hierarquia administrativa, e que existem ali, né, as limitações à revogação, especialmente quando o ato já gerou efeitos concretos que podem prejudicar terceiros, né? Além disso, alguns atos administrativos se extinguem automaticamente pelo decurso de prazo, né, tornando-se inválidos ao final do período estipulado. Assim, a extinção dos atos administrativos destaca a necessidade de equilibrar, né, a legalidade e a eficiência na atuação da administração pública. Eu sou o acadêmico Elisiano Alves Camelo e vou falar sobre os atributos dos atos administrativos e a convalidação desses atos. Como já foi explicado, os atos administrativos são manifestações de vontade da administração pública no exercício de suas funções e acabam por produzir efeito jurídico. Os atributos servem para diferenciar dos atos do direito privado. Esses atributos são a presunção de legitimidade, imperatividade, executoriedade, autoexecutoriedade, tipicidade, e eles são importantes para que, na verdade, eles são fundamentais para o funcionamento da administração pública, porque através deles é garantida a eficiência. A presunção de legitimidade, de executoriedade, permitem que a administração pública atue de forma rápida e eficaz. A segurança jurídica, a tipicidade e a legalidade dos atos administrativos garantem a previsibilidade das ações da administração. Fortalece o poder público, porque através da imperatividade e autoexecutoriedade confere à administração pública o poder necessário para cumprir suas funções. Neste caso, é mais utilizado quando se precisa fazer o uso da força policial.
Já na convalidação, nós podemos perceber que é um instituto jurídico que permite à administração pública regularizar um ato administrativo que inicialmente apresentava algum tipo de vício ou irregularidade. E é como se a administração tivesse a capacidade de fazer um conserto de um erro, né, permitindo que o ato continue a produzir os seus efeitos. Então, por que convalidar esses atos? Imagine que a administração pública tenha concedido uma licença de construção, mas acabaram esquecendo de incluir um requisito importante. Então, ao invés de anular essa licença e causar um transtorno ao cidadão que já tinha iniciado essa obra, a administração pública pode convalidar o ato, suprindo a falha e mantendo a licença válida. Porém, ela precisa seguir alguns requisitos, porque esses atos eles devem apresentar vícios sanáveis, apresentar uma possibilidade legal, ser de interesse público e ter ausência de prejuízo a terceiro. Como é que funciona essa convalidação dos atos administrativos? A convalidação do ato administrativo funciona como uma cura, né, contra esse vício que foi apresentado anteriormente. Ela tem um efeito retroativo, considerando que o ato sempre foi válido. Por exemplo, se um contrato administrativo foi celebrado sem a devida publicidade, a administração pode convalidar o contrato, publicando posteriormente. Então, a partir dessa publicação, o contrato será considerado válido porque ele é válido desde a tua assinatura. Por quê? Justamente pelo fato de que essa convalidação ela tem um efeito retroativo, né? Então, a convalidação ela acaba sendo importante porque ela evita a insegurança jurídica, garante uma eficiência, né, no serviço, nas ações dos atos administrativos e protege o interesse público. Porém, elas apresentam algumas limitações, né? Nem todos os vícios podem ser convalidados. Alguns vícios são tão graves que tornam o ato nulo, como a falta de competência da autoridade para praticá-lo, ou a violação de um princípio constitucional. Fazendo um resumo de tudo isso, essa convalidação, portanto, é um instrumento jurídico que permite à administração pública regularizar os atos administrativos viciados, desde que sejam cumpridos determinados requisitos. Portanto, é uma forma de garantir a eficiência e a segurança jurídica da atuação administrativa.